Boa tarde, pessoal. Namastê, Deus em mim, saúda o Deus e vocês todos. Estamos iniciando, então, as atividades da nossa Seara, o nosso portal dos orixás, tá? Primeira atividade, primeiro trabalho é o trabalho de doutrinação, de conhecimento. Hoje nós estamos encerrando o estudo do bloco 2, que é sobre os orixás. O título é A Divindade Yorimá. Tá? 8h30 em ponto, nós iniciaremos a segunda parte das nossas atividades, que é a sessão de caridade, a metodologia, a ritualística. Hoje, coincidentemente, a sessão de Preto Velho, que é uma sessão de entidades que vêm enfeixadas na vibratória de Yorimá. Isso é coincidência, vou marcar isso aí. Tá? Muito bem, para quem diz que coincidência não existe, aí talvez tenha uma mística atrás desse negócio aí. Tá? Vamos deixar para os místicos. Bom, vamos iniciar então, sem mais delongas, o nosso estudo sobre a linha de Yorimá, que é uma linha bastante polêmica. Tá? Não há assim uma... Como é que eu posso me expressar? Não há uma unanimidade dentro desse conceito de Yorimá. Tá? Por quê? Muitos chamam linha de Preto Velho, linha de Pai Velho. Tem uma classe, uma escola de Umbanda, a qual nós já explicamos e muito, que diz que Preto Velho é um desdobramento do orixá Omulu. Assim como o orixá Obaluaê também é um desdobramento de Omulu. Aí o bicho pega. Tá? Então vocês vão ver que os dois, pelo arquétipo, pelo modelo, é a mesma coisa. Tu falar em Omulu, tu falar em Yorimá, para mim não muda nada. Tá? Dentro da nossa escola, dentro do nosso conceito. Tá? Muito bem. Até porque Preto Velho, entidade espiritual que vem manifestada numa roupa astral de Preto Velho, é uma entidade que vem vibrada na linha de Yorimá. Não são entidades de Yorimá, vocês estão entendendo? É uma entidade Preto Velho, Pai Velho. Falar Preto Velho também não é muito certo, é muito branco velho também. Quem tem clara evidência enxerga isso aí. É só Preto Velho. Tá? Só que a vibratória é Yorimá. Vamos então iniciar. Tá? Primeira parte é a tradução por fonemas. Primeira coisa é entender o que significa o termo sagrado, a potência sagrada de Yorimá. Tá? Fonemas. Yo significa potência, ordem, princípio. Tá? Yo, ok? Ri significa reinar ou iluminado. Tá? E Ma significa lei ou regra. Poderíamos traduzir da seguinte forma: a potência do verbo iluminado, Yorimá. A ordem iluminada da lei. Interessante, né? Então, a divindade Yorimá dá para se traduzir, tá, hermeticamente, de maneira esotérica, profunda e não superficial, a ordem iluminada da lei. A potência que ordena a lei, organiza a lei, que reina sobre a lei, através da lei. Tá? E Yorimá. Muito bem. Aí nós temos como eu já falei para vocês, uma classe de umbandistas, tá? Uma escola de Umbanda, a qual nós respeitamos muito, que diz o seguinte: Yomulu é o orixá telúrico, tá? É o orixá da força gravitacional, ou seja, aquele que atrai teluricamente para uma transformação. Isso tem uma propriedade muito interessante. É o senhor da terra, mestre da magia, transforma tudo e descarrega para a terra. Mestre das almas, a transição para o plano astral. Ok? Ou seja, o orixá Omulu é aquele orixá do passamento. A famosa expressão usada lá no livro dos médiuns de Kardec. O passamento é o desencarne. Então, no momento que você desencarna, você deixa o seu corpo físico para continuar no corpo astral, esse momento é regido por Omulu. É o orixá telúrico, o orixá terra, é o orixá da transmutação. Consequentemente, ele te mostra o que é karma. E você só vai entender karma realmente quando você passar por lá. Aí você
vai ver o que você fez, tem toda aquela balança. Interessante isso aí. Tá? Um dos desdobramentos de Omolu é Obaluaê. Esse orixá é o orixá do karma em ação. Ou seja, é você realizar o karma ainda no corpo físico, encarnado. Então, é um desdobramento de Omolu, chama-se Obaluaê. Ou a linha dos pretos velhos, que vem através dos ensinamentos. Interessante. Só que para nós aqui da nossa escola, nós ainda assim nós ficamos com conhecimento muito mais antigo, tá? Que é o conhecimento do termo sagrado Iorimá. Para nós é o orixá, é a divindade Iorimá, tá? Cuja o orixá de contraparte energética, de complemento energético, chama-se Nanã Buruquê. Para muitos, Nanã Buruquê. Tá? Nanã Buruquê. Ok? É a contraparte, é o equilíbrio energético dessa divindade. Divindade telúrica, porque Nanã também é essencialmente telúrica. Água de mina, né? Água da nascente, Nanã Buruquê. Tá? Muito bem, ok? Atividade espiritual kármica. Yorimá, aí vocês vão ver muita relação com o Omolu, tá? Yorimá é o senhor primaz do elemento terra, tá? Cuja regência está no ponto cardial norte, telúrico. Por isso que as bússolas, né, elas sempre apontam para o norte. Existe uma força gravitacional telúrica muito forte no norte da Terra. Imagina aqui o globo da Terra, norte, sul, leste e oeste, ok? Leste e oeste. No norte da Terra, as bússolas todas elas têm uma tendência a apontar sempre para o norte. Existe uma força gravitacional muito forte. Tá? Na vibração de Orimá, temos várias entidades de maturidade espiritual. São os senhores das experiências. Tá? Por isso que a maioria das entidades astrais que se manifestam na linha de Orimá são velhos em experiência. São entidades com muita experiência. Muita experiência. Ah, mas os outros não têm? Tem, mas não como a minha Orimá. Por isso que a questão da manifestação, como vem com um preto velho, é só uma roupagem fluídica indicando a sua experiência astral. Seu grau de consciência é extremamente elevado através das suas múltiplas experiências. Então, são seres espirituais, é um orixá de muita experiência. Tá? Muito bem. Os seres espirituais que trabalham na linha de Orimá, ajudaram a famosa antropogênese, ou seja, a formação planetária, muito contribuindo através do majestoso planeta Saturno. Olha que interessante. Então, a divindade Iorimá, tá, rege o planeta Saturno, ao qual seres espirituais ajudaram na formação do planeta. Por quê? Porque são entidades que se enfeixam com a energia telúrica. Olha que interessante. Então, é algo que não é discutido, não é falado, as pessoas nem sabem o que é isso. Tá? Então, essa linha, esses seres, muito preto velho, muito pai velho que está ali, é tão antigo quanto o próprio planeta Terra. Que, segundo a ciência, tem 5 bilhões de anos nosso planeta Terra. Tá? Então, muitas entidades dessa linha vibratória, tá, dessa vibração, eles ajudaram na famosa antropogênese. Gênese é criação. E antropo significa corpo físico. Homens. Tá? Seres encarnados. Então, muitas dessas entidades aqui, por incrível que pareça, elas ajudaram nessa formação aí. Tá? Sua função visa orientar os filhos de fé no caminho da fé da evolução, alcançados através da humildade e a sabedoria. Uma das atividades espiritual kármica de um preto velho, que vem fechado na vibratória de Orimá, é justamente isso: é despertar o filho, ajudar o filho na sua evolução espiritual através de ensinamentos humildes e sábios.
vê que as coisas começam a se encaixar em relação ao arquétipo, ao modelo da divindade Olimar, do orixá Yorimá, não da entidade astral. A entidade astral é ela que vem enfeixada ao arquétipo do orixá. Por que eles são humildes? Porque eles estão encaixados, entrosados, eu gosto de usar esse termo, entrosados com a vibratória de Olimar. Por isso que uma entidade só pode vir assim. E é um velho, mas é um velho de corpo físico, aparência, claro que é. Velho em experiência. Por isso que ele vem nesse modelo. Interessante isso aí. O cara tem que começar a discutir essas coisas, mas ele não, só um pouquinho. Não é assim. O cara não tem nada a ver com o velho. Não sofre dores físicas como sofre o idoso, o nosso encarnado. Não. A entidade tem uma luminosidade muito grande. Ajudaram a formação do próprio planeta. Essa linha de Olimar, que é a linha dos pretos velhos, pais velhos, é uma linha muito, muito interessante. Infelizmente as pessoas não conhecem, as pessoas não estudam, não entendem a fundo os modelos principais dos arquétipos. Tá? Muito bem. Na magia, olha que interessante. Aí estou falando de entidades, tá? Entidades espirituais entrosadas na divindade Yorimá, que é um orixá. Isso é um orixá. Divindade. Volto a repetir, nós aqui do Portal dos Orixás, nós estudamos a divindade dos orixás, não a santidade. Para nós, os orixás não são santidades, eles não podem mais ser misturados com santidade. Tá? Respeitamos o sincretismo, respeitamos todas as formas de manifestação, de entendimento do sagrado, respeitamos todos. Só que para nós tem uma diferença crucial, até porque nós estamos vivendo o quê? Uma nova era, uma era do mentalismo, uma era de pensamento, de raciocínio, e a gente tem que começar a discutir alguns conceitos antigos. Né? Começar a discutir e voltar ao plural. Tá? Na magia, atuam na neutralização de baixas correntes oriundas da magia negra, através de sua vasta experiência, e são conhecidos como mandingueiros da luz. Ou seja, muitas dessas entidades, aí tem uma coisa interessante, muitas dessas entidades, por que um preto velho, um pai velho, é considerado um mago da luz, um mago branco, um mandingueiro da luz? Vocês conseguem explicar? Como é que ele consegue combater a magia negra? Como é que ele tem axé, ele tem força, ele tem sabedoria através de uma humildade para combater uma magia negra? Ele é um mago branco. Como é que ele combate a magia negra? Então ele tem experiência. Então ele é velho poderoso. No sentido hierático, evidente. Tu não pode combater algo que você não conhece. Que você não presenciou, não experimentou, não experienciou. Não vivenciou. Não consegue combater algo que você não passou, não vivenciou. Estão entendendo? Ora, olha a experiência desses caras. Ah, mas todo preto velho foi um mago negro? Não disse isso. Não disse isso. Mas aqui nesse planeta, ele pode não ter sido. E outros? Alguém nasce perfeito? Através da peregrinação do tempo? Através dessa via evolutiva que é peregrinar do tempo? Carnar, desencarnar, carnar, desencarnar, carnar, desencarnar? Alguém... Não, ninguém nasce perfeito. Então a gente... Tu vê que interessante, né? Então a gente tem que começar a discutir essas coisas aí. Tá? Enquanto os prepostos de Olimar desfazem os chamados bozós, um termo interessante, né? Bozó o que é? Feitiço, bruxaria, vodus, enfim, tudo que é magia negra, tá? Muita gente também diz que nem todo bruxo é mago negro, né? Existe os bruxas da linha das vicas, né? Que já trabalham muito bem, então eu não vou discutir isso aí. Eu estou falando no sentido da magia negra, tá? Os ditos quiumbeiros com suas hordas são os que realizam esses trabalhos, ou seja, os prepostos de Olimar. Quem são os prepostos de Olimar? São as entidades espirituais que vêm, tá, nessa linha vibratória desse orixá. E eles desmancham, enquanto que os quiumbeiros, eles realizam.
Não é quimbandeiros. Lá no estudo de Umbanda, eu vou ensinar para vocês, vou mostrar para vocês, através do estudo, quimbandeiro é o Exu. Quiumbandeiro é um marginal do astral. São os quiumbas, por isso quiumbeiros, ou quiumbandeiros. Quiumbanda é Exu, é o guardião. Ah, mais tarde a gente passa isso aí. Trabalham nos submundos astrais, atuando como condutores e organizadores de trabalhos realizados nas zonas umbradeiras. Então, nós temos vários livros ali. Nós temos o Mandinga. Antes dele, nós temos o Tambores de Angola. Nós temos o Mandinga, se vocês quiserem ler. Nós temos o Legião. Nós temos os Senhores da Escuridão. Nós temos esse último livro, Senhores da Escuridão, e o último que eu não me lembro agora. A Marca da Besta. Nós temos vários livros que vocês vão ver que muitas dessas entidades, que na maioria das vezes, dificilmente uma entidade fechada na linha de Olimar, um preto velho, um pai velho, ou uma mãe velha, como queiram, dificilmente eles não descem junto nessas incursões para desmanche do astral. Entendeu? Na verdade, eles é que são os organizadores e os comandantes para que todas as outras entidades fechadas no Exu, que trabalham na linha de Oxóssi, que trabalham na linha de Xangu, que trabalham na linha de Ogum e todos os demais, eles todos é que são coordenados pela linha do Olimar. Por quê? Porque é a ordem iluminada da lei. É a potência do verbo iluminado. Por isso que eles têm o poder da palavra. Quando o preto velho te fala alguma coisa, cara, ele toca o teu coração, ele toca a tua mente, toca o teu ser. Ele toca, mexe muito, vai muito fundo. Porque ele tem essa propriedade justamente porque ele é entrosado a um orixá, uma divindade, não uma santidade, vou repetir, não é uma santidade, é uma divindade, tá? Que tem como característica principal o quê? A ordem iluminada da lei. Ele reina, é uma potência que reina sobre a lei, uma potência que reina sobre as regras. Então o cara que tem... Pô, aí vocês podem me perguntar, mas e Xangô, né? Poderia ser confundido com Xangô, essa divindade? Xangô é o dono da balança. Ele é que faz a separação do joio e do trigo. Aqui não tem separação nenhuma. Aqui tem um ensinamento da lei, através de uma sabedoria e através de uma humildade. Vocês estão entendendo? Aí eu estou falando já de entidade espiritual. Um ensina a lei e o outro executa. Vamos ver. É o orixá que nos dá a consciência do karma. Tá? Então, a consciência do karma. O que é um karma? Por que nós estamos aqui? Por que nós sofremos tanto? Por que a gente passa dificuldade? O que é esse tal do karma? O karma é castigo. Né? Tem muitas escolas espiritualistas que ensinam que karma é castigo. E karma não é castigo. O que é o karma? É uma lei divina que visa restaurar o ser espiritual, reequilibrar o ser espiritual com o próprio universo. No momento que o cara se desvia da lei do karma, o cara está entrando em desarmonia com o próprio universo. Está desarmonizando tudo que tem a sua volta. Tudo se desarmoniza. Aí vem o que? Vem seres espirituais te ajudando, te orientando, te ensinando. E a linha do preto velho, o pai velho, uma mãe velha, como queiram, eles têm essa, digamos assim, essa propriedade de te ensinar a lei. O filho que está sofrendo por isso, por isso, por isso. Mas eu não queria ser castigado. Por que tanto castigo? Eu não sou merecedor. Mas em primeiro lugar isso não é castigo. Isso é oportunidade de resgate e reequilíbrio, reharmonia com as forças do universo. No momento que você entender que você não é um ser isolado no universo, eu não estou falando no planeta Terra, estou falando no universo. O universo. No momento que você entender que você não é um ser isolado no universo, você vai compreender que você é tão importante quanto os demais do universo, para o universo. E no momento que você se desarmoniza, você não desarmoniza o universo, mas a lei ao qual ele determina. Vocês estão vendo como a coisa é? Por isso que o orixá, eu volto a repetir, nós temos que encará-lo de uma outra forma. A nova era, volto a repetir, eu já falei em outros estudos, mas vou reforçar novamente, já que hoje é o último estudo de hoje
orixás que a gente está realizando, vou reforçar o orixá hoje em dia, a gente tem que começar a não santificá-lo mais. A questão do sincretismo, volto a repetir, é uma questão importante, foi muito importante numa época, principalmente na época da escravidão, correto? Mas hoje nós vivemos uma era do raciocínio. Tem muito santo dito católico, né? Os santos, e no fundo não são santos, ainda não conseguiram chegar na santidade, de repente falta um pouquinho, e muitos estão reencarnados. Então como é que pode? Vocês estão entendendo a dificuldade? Como é que eu posso associar um orixá? Como é que eu vou associar um orixá a um ser que está encarnado? Vocês estão entendendo? O São Jerônimo a um Oxóssi, não é isso? Mas o cara está encarnado, e agora? O que aconteceu com o orixá? Então não dá. Não dá para santificar mais. O orixá está muito acima de um santo, do que um mestre ascensionado, usando um termo mais esotérico. Um divino. O que é divino? É Deus. É o próprio Deus se manifestando através de 7 divindades. É a manifestação. Então, a divindade Orimá, a ordem iluminada da lei, a potência do verbo iluminado, quem tem essa propriedade? Quem é o ser uno? Não é único, uno, que tem essa propriedade aqui? Deus. Nós estamos falando de qualidades divinas, por isso que divindade. É Deus. Qualidade, divindade é qualidade de Deus. O orixá é Deus. Só que Deus manifesta. Não é aquele ser incompreensível, incompreendido. Não, a gente está começando a compreender Deus. Lá o próprio livro dos Espíritos mencionou soberanamente justo e bom. Está falando de um atributo de Xangô. Né? E assim vai. Até acredito que no livro dos Espíritos não tenha realizado, digamos, um estudo profundo sobre as qualidades divinas. As qualidades divinas, como, por exemplo, a Umbanda faz. E o orixá não pertence a Umbanda. O orixá não veio da África. Não foi descoberto na África. O orixá é uma divindade, portanto, pertence ao universo. Estou falando ao universo. O orixá foi simplesmente não criado, mas descoberto por povos antigos, como os africanos, lá atrás, pelos egípcios, pelos caldeus, pelos saduceus, você não conhece a história? Pelos atlantes, pelos lemurianos e pelos tupis. Que foram a primeira raça trazida pelas humanas. Claro que o primeiro bloco emergiu no Pélago Universal foi a Terra, Planalto Central Brasileiro. Olha como é coisa antiga. Então eles vieram trazer o quê? Uma lei divina chamada Umbanda. Mas essa lei divina, na verdade, é a expressão do próprio sistema setenário de orixás. Ou seja, 7 orixás. Divinos, não santos. Então a gente tem que começar a discutir isso aí. Senão, bicho, nós vamos ficar... Ó, nova era do raciocínio. Vamos botar a cabeça para pensar, né? Vamos rever alguns conceitos, que eu sei que não é fácil. Mas vamos começar a rever isso aí. Tá? Muito bem. Alguma pergunta, alguma coisa? Tá beleza? Então tá. Grafia sagrada do termo sagrado Yorimá. Essa é a grafia sagrada. Claro que pouco conhecida, a maioria dos umbandistas não conhece. Para conhecer tem que ler livros mais esotéricos de Umbanda, mais profundos. Tá? Essa é uma grafia que veio da coroa da palavra, sintetizado pelo livro O Arqueômetro, tá? Que é o verbo do alfabeto adâmico, Devanagari, Vatan, é o alfabeto mais antigo do mundo, e que nós sabemos que na verdade não é o mais antigo do mundo, ele é uma derivação do próprio Abayenga, ou Nhengatu, né? que foi, digamos assim, sintetizado lá pelo povo tupi, que não se deixou escrito, por isso que não sabe, não se deixou registro. Tá? Então, segundo o alfabeto adâmico, a palavra, aliás, a letra Y, tá? Aqui eu acabei invertendo, tá, pessoal? A letra Y tem essa simbologia, a letra O tem essa simbologia, o ponto, a palavra R, a palavra I e a palavra Ma.
generalizando e criando o termo, o verbo Yorimá, segundo o alfabeto adâmico, nós temos essa escrita aqui. Então, Yorimá se escreve através do alfabeto adâmico, ou seja, lá o povo adâmico já conhecia as divindades, já conhecia os orixás, tá? Se escreve dessa forma aqui. Tá? A coroa de Orimá. O que significa coroa de Orimá? Coroa de Orimá, nós estamos falando dos orixás menores. Tá? É o plano superior da hierarquia. Tá? Aí eu posso falar já de santos, eu estou falando de entidades espirituais, tá? Do orixá Yorumá. O primeiro deles chama-se a hierarquia, Pai Guiné. É um caboclo, é uma criança ou é um velho? A linha de Yorumá é velho, né? Então é pai, né? Podia ser vô também, né? Tá? Pai Guiné, a hierarquia de Pai Guiné. O segundo, Pai Congo de Aruanda. O terceiro, Pai Arruda. O quarto, Pai Tomé. O quinto, Pai Joaquim e Vovó Maria Cor. Esses são 7 espíritos. 7 espíritos? Eu estou surdo, não estou ouvindo. 7 entidades, tá certo? Vou dar com essa vara na cabeça de vocês. Não. Entidade é não. As 7 hierarquias. E as 7 espíritos? Não. Quantos espíritos? Eu estou falando do Pai Guiné, o Sol Pai Guiné, uma entidade que vem. Quantos Pais Guiné pisam no terreno de Umbanda? Hierarquia. Falando hierarquia. Só que eu estou falando da hierarquia superior. Tá? Esses são os orixás menores. Tem o plano de guias, aí são outros nomes. E pode repetir também, mas é guia. Tem um plano de trabalho, ordens e direitos diferentes desses caras aqui. Porque esses caras aqui são chefes de legião. São chefes de falante. Aí tem o plano de guias e o plano de protetores. Não é Exu protetor. Aí são outros nomes também. E assim vai. Aí eu pergunto a você, dá para definir quantidade de espíritos na Umbanda? Tá certo? Jamais. Aqui eu posso ter 1 milhão de espíritos, orixás menores, que trabalham na hierarquia de Pai. Eu posso ter 1 bilhão de espíritos que trabalham na hierarquia de Pai Guiné, porém num plano de guia, um plano mais abaixo. E assim por diante. Acabou a discussão na Umbanda. Isso foi uma grande discussão na Umbanda. Tem gente que não acredita nesse negócio, a Umbanda não é esse negócio de planos e tal, isso não é bem assim. Mas, eu acho uma coisa. Só um pouquinho. Se a coisa não for organizada, como é que vai funcionar? Imagina, eu gosto sempre de usar esse exemplo. Imagine se numa empresa todo mundo fosse presidente. Não tivesse o diretor, não tivesse o gerente, não tivesse o supervisor, não tivesse a própria faxineira que faz um trabalho maravilhoso, importantíssimo. Todo mundo é importante, só que a coisa tem que ter hierarquia, senão não funciona. Eu não acredito. Agora, uma coisa também eu posso afirmar para vocês. Eu não acredito que é só um espírito que faz parte disso. Não. Aí realmente estaríamos limitando o plano de hierarquia da Umbanda. E a Umbanda é essa. A Umbanda é uma unidade aberta, uma guerra da construção, evolução e crescimento. Tá? Muito bem. Foi entendido isso aqui, pessoal? Hoje é o último de orixás, né? Se me sair atravessado, o bicho vai pegar. E é o segundo ciclo, eu já passei isso aqui para vocês. Né? Manifestação mediúnica. Nós temos um bloco de estudo falando mais especificamente sobre a questão da mediunidade, mas só vou dar um foco aqui. Tá? E aí nós vamos falar como é que se processa a mecânica de incorporação, que eu tenho certeza que a maioria não sabe tecnicamente como é que isso acontece. Tem médios que já são médios há 30, 40 anos, por exemplo, né, que não sabem como é que é uma mediunidade de incorporação. Como é que se processa? Como é que é? Mecanicamente falando. Por isso que se diz mecânica de incorporação. Há uma mecânica, toda uma estrutura. Não é assim.
Ah, tu incorpora um espírito que está lá no plano não sei aonde? Não. Esse espírito tem que adensar. Ele tem que adensar. Ele tem que adensar a sua massa num outro nível quântico de massa, da massa. Ele tem que adensar para poder ocorrer a incorporação, palavra errada, a vibração, a sintonização. Baixa a vibração. Ele tem que baixar a vibração, ele tem que baixar a frequência da massa, do corpo perispiritual dele. Tem que baixar a frequência para poder, senão não é nunca. E aí? Ninguém sabe disso. Ah, mas é importante? Estamos vivendo a nova era. A nova era exige isso aqui, vamos começar. Um bandista de 40 anos atrás não é mais o mesmo bandista de hoje em dia. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior, não estou dualizando isso aí. Não é isso. Mas o bandista de hoje em dia é todo mundo ser inconsciente. E se tiver 30% de vibração do mentor ou de mediunismo, é muito. A maioria, todo mundo é 70% animismo nas suas manifestações mediúnicas. Vê, escuta perfeitamente. Ai, eu vi um flash. Hoje em dia ninguém vai ver flash. Antigamente o cara dizia, ai, eu não me lembro direito. Mas isso é a velha geração. A nova geração, todo mundo vê e volta, mas eu queria apagar mesmo, né? Claro, eu até entendo, é o desejo de apagar. Pô, eu queria ser inconsciente, não queria ver nada. Mas tu querer uma coisa, tu poder é outra. A nova era não exige mais isso. A nova era exige outras coisas. A era do mentalismo exige o quê? Tu vai ver, tu vai escutar, porque hoje mediunidade é sinônimo de parceria. Parceria. Animismo com mediunismo. Mediunismo é a influência do irmão espiritual. Animismo é tu botar para fora todos os teus arquivos de consciência, de experiência e trabalhar em conjunto com o mentor. É 2 em 1. E até porque muita coisa que a entidade diz serve para o próprio médium também, né? Ele está ali, ele está servindo de Olha que instrumento, interessante. mas ele também... Nós estamos vivendo uma nova era. Nós estamos vivendo fase de Ogum, tá? Que continua. A fase de Ogum não passou, não. Ela continua. Só que foi a primeira. Devido ao momento planetário. A segunda quem é? Oxóssi, trazendo o conhecimento, a doutrina, para se saber o que vai fazer, né? E a terceira, que já está aí, que começou a entrar, mas já está aí, é de Xangô. Xangô é seleção. Ora, vamos analisar, vamos raciocinar. O que faz uma entidade espiritual? Por que hoje em dia o médio é 70% anímico e 30% só de semiconsciência? Que é baixo, né? O cara vê tudo, enxerga tudo, é assim mesmo. Não vem nada, mas eu queria perder a locomoção do meu corpo, eu queria ver menos, eu queria ouvir, pode esquecer. Pode esquecer. Se isso não está registrado lá no seu centro de iluminação do teu chakra, já era. Nem para o cirurgia astral. Porque antes de encarnar, pô, é que nem o DNA, ninguém muda o DNA. É? Muito bem, ou seja, ninguém muda o tamanho de um braço. O tamanho do teu braço já está escrito no teu DNA. Agora não vai crescer, esse corpo aqui não cresce mais, acabou. Está escrito, estava registrado no DNA, acabou. O que acontece então com a entidade? O que eu vou falar para o consulente tem que servir para o meu aparelho. Porque o meu aparelho também está sob o jugo da lei. Então, quanto ele mais escutar, mais ele aprende. Ele também está passando por um processo de seleção. Seria muito fácil eu apagasse ele. E aí? Toca para a entidade não é assim. Hoje em dia não é mais assim. Médio inconsciente, bicho, hoje em dia é uma realidade. Realidade, mano. Totalmente consciente, olha. Cada vez mais difícil. Oi? Dizer só Tá? Não é difícil isso aí, né? Vamos lá. Aqui, pessoal. Manifestação mediúnica. As entidades, então, a linha, digamos assim, os prepostos de Olimar, né? Atuam no corpo astral do médium, no corpo astral do médium, não no corpo físico. Atuam no corpo astral do médium, tá? Num chakra básico, depois lá na mediunidade nós vamos falar de chakras. Tenho certeza que a maioria aqui já ouviu falar de chakras, já conhece os chakras. Básico, também conhecido como chakra sexual, que os dois têm uma interligação, tá? Como equivalência no corpo físico nas chamadas gônadas sexuais. Tá?
Tá? Dobram-se demonstrando humildade nos atendimentos e domínio na magia telúrica. Aí eu quero perguntar para vocês, por que um preto velho, ele se manifesta arqueado? Ele arqueia, se dobra, e tem que sentar no topo, no banco, para poder atender. É claro que ele poderia trabalhar de pé, claro, isso é besteira. Mas por que ele trabalha? Por que ele tem esse arquétipo? Porque ele é velho no astral? Ele tem um corpo astral velho? É um pouco de. Eu acho que até um ensinamento de humildade, com toda essa sabedoria, ele. Exatamente. Evidentemente, se é no chakra básico sexual que ele pega, o que acontece? O médium sente aquele choque, vamos dizer assim, entre aspas, ele lá vai o todo. Mas por que ele trabalha praticamente com a cara voltada para a terra? Vocês nunca notaram isso? Ele é mago telúrico. Ele domina toda a magia da terra. Então é claro que ele tem que trabalhar sempre voltado para a terra. Trabalha sempre em sintonia com as energias terríveis. Energias de transmutação. Que tipo de energia telúrica é uma energia de transmutação? O lodo, o barro. Não existe terapia do lodo que se faz o dia para limpar a pele. Tá? Isso que eles trabalham assim. Claro, com outras coisas também, como o de arruda, a magia vegetal astromagnética, isso é outra história. Isso na magia da Umbanda nós vamos falar. Mas basicamente, para demonstrar humildade, tá? Tem a questão do chakra, da ligação, da plugagem energética, chakra básico para chakra básico, e a questão do domínio na magia telúrica. Porque ele é um orixá telúrico. Telúrico vem de terra. Terra dá o entendimento hermético, iniciático de karma. Ou seja, ninguém deixará a terra até que tenha pago o último centavo. Quem é que disse isso? Jesus. Então há uma ligação. Talvez ele tenha dito isso vibrado no original. O ser Jesus não é um ser que tem em sua constituição espiritual a divindade centenária dos orixás, o centenário padre dos orixás. Claro que sim. Quem são os centenários padres? Quem é os orixás? Eu conheço, na verdade. Todo mundo vem dele. Né? Então as coisas começam a se ligar, né? Tu começa a entender a raiz das coisas. Começa a entender a raiz das coisas. Isso é importante, porque senão, bicho, fica difícil. Tá? Relações da vibratória de Olimar. Tá? A cor básica dele é o violeta, é uma energia de transmutação. Para quem trabalha com a cromoterapia, se usa muito violeta na questão da transmutação da consciência. Se passa muito violeta nessa região para ajudar o paciente consciente a se transmutar. Quando o pensamento está muito rígido, o cara não quer mudar, o cara está, pô, mas eu não pode ser assim, cara, mas é assim. Aí, normalmente o cromoterapeuta usa uma pedra chamada ametista, que é uma pedra essencialmente de cor violeta para essas regiões. O mantra Pakasha, isso pouca gente conhece. Mantra Pakasha, ele é sempre apontado para o chakra básico sexual. Om Pakasha, Om Pakasha. Geometria é o pentagrama, ou seja, a estrela de 5 pontas, o número 5, né? É interessante que essa geometria, o pentagrama, é usada na magia. Alta magia, tanto positiva como negativa. Se você pega o pentagrama, o que ele parece? Não parece 2 braços, 2 pernas e uma cabeça? Agora aponta esse pentagrama para baixo. E vem a magia negativa. Você vê como eles têm relação com a magia branca? Oi? Um sinal mal colocado já muda tudo. Bagunça tudo. Tudo um caos. E é verdade. Por isso que o negócio de magia não é bem assim para mexer. Deixa. Por isso que eu ainda digo, quer mexer com magia? Mediuniza. Mediuniza. Nem que tu tenha 30% só, mas entrega para a entidade. Que às vezes tu vai fazer um monte de coisa, ela vai lá, só a ponta, mexe uma coisinha de nada, tudo bem definido. Deixa para a entidade. Essas coisas tem que deixar. E vai aprendendo aos poucos. Tem muitas coisas, pessoal, que vocês não vão aprender nos livros.
Muita coisa, principalmente voltada à magia branca, não se aprende isso. Magia branca, com todo respeito. Né? São coisas iniciáticas, são coisas internas do mentor. Não é que ele vai te ensinar um treco. Não pode ser aberto assim ao público. Muitas vezes ele faz um treco ali que tu nem sabe o que ele está fazendo. E dá resultado. E por que tu não sabe o que ele está mantendo? Não vai te contar, não quer te contar. Não está preparado para saber. Entendeu? É muito complicado isso aí. Movimentação mágica. A gente tem que ter cuidado com isso aí. Né? E é claro, a iniciação que eu falo é muitos anos. Tem muitos médicos, muitos trabalhadores que depois de 20, 30 anos vai conhecer alguma coisa do seu guia. O seu guia vai dizer o que ele fez, onde é que ele veio. O médico tem essa mania. Quem é tu, onde é que tu veio, quais as vidas que tu teve. Capaz que ele vai abrir. E outra coisa, risca o teu ponto. Se não riscar o teu ponto, não é entidade de verdade. Aí ele vai mostrar o RG dele pra ti. Tu sai mostrando o teu RG pra todo mundo aí. A tua identificação, claro que não. Ponto riscado não vai fazer sério. Vamos tentar falar disso agora. Tá? Os signos são Capricórnio e Aquário, tá, pessoal? Todos os nascidos de Capricórnio e Aquário são regidos por Yorimar. As letras é P e K. O astro de Yorimar é Saturno. O dia é sábado. A força sutil telúrica e eólica. O ponto cardial norte e leste. O metal é chumbo. Tá? Terra, né? Telúrica. Chumbo. Terra. Tá? O mineral hematita e turquesa. Vocês já viram a tal da hematita? Não? Eu nunca vi também. Turquesa eu já vi. Hematita. Não, tem. Tem hematita? Hematita, eu conheço a pirita. Ela é escura? É. De repente tem madeira, então tem escura. É uma escura brilhosa, prateado, com prata. Olha ela preto, prata, só de repente já tem madeira. O horário vibratório de Yorimar, esse horário aqui é interessante, ó. Das 21 às 0 horas, né? Das 9 à meia-noite. Por quê? Tu tem um porquê, né? Quem é o orixá que rege o horário vibratório da meia-noite às 3 da manhã? Yeshua é orixá? Te peguei, né? O orixá não é, o Exu não é orixá. Exu é força, movimentadora de orixá, executor. Tá? Força diferenciada. Yorimar vem antes então, das 9 à meia-noite. Ele não é o senhor da lei? Depois da meia-noite é que o bicho não começa a pegar no astral, aí entra a vibratória de Exu. Vocês podem perceber, da meia-noite às 3 da manhã, quem já pôde presenciar uma viagem astral com consciência, ou seja, se lembrando, vê que o bicho pega depois da meia-noite, todo mundo nanando. O bicho pega. Até porque a energia vital do planeta ela cai e a energia vital dos seres, consequentemente, caem também. O cara que está acordado depois da meia-noite, deita meia-noite 5, meia-noite 10, no outro dia levanta mal. Segundo Ramatiz. Porque a energia do planeta cai, então a tendência é tudo cair. Tá? Os corpos biológicos caem também. Estão entendendo? Então, da meia-noite, das 9 à meia-noite é Yorimar, o grande preparador da lei, o ordenador da lei. Meia-noite às 3 vem o executor. Das 3 às 6 da manhã, quem vem? O romper da aurora, aquele que já vem faxinando. E depois, é claro, das 6 às 9 só pode vir o Oxóssi, né? Para dar uma curada, para dar uma equilibrada. Vocês podem perceber, da meia-noite às 6 da manhã, tá? É um período onde, digamos assim, o Exu e um orixá trabalham pra caramba, que é Exu e Ogum. Por isso que se diz, né, na Umbanda mais tradicional, que Ogum é irmão de Exu. Mas nesse sentido hermético, hierático, esotérico, a gente entende. Claro, tá, o trabalho em comum, principalmente a altas madrugadas. O romper da aurora vem daí, é das 3 às 6. Das 6 às 9 vem o Oxóssi, que é a questão da cura. Né? Bom, a essência, eucalipto e ervas cidreiras, flor dálias, a ervas, eucalipto, o Exu, força Exu indiferenciado, não estou falando de entidade espiritual, tá?
é pinga-fogo. Vocês já ouviram falar? Tem, né? Pinga-fogo. Não estou falando de entidade, estou falando de Exu diferente. Força. Tá? A erva de Exu, vassoura preta, e o arcanjo tutor, Iramael. Iramael. Tá? Agora nós vamos falar sobre a polêmica Lei de Pemba. Vamos falar mais um pouquinho sobre a Lei de Pemba, que realmente é uma polêmica, é uma briga, é uma discussão muito forte que tem por aí, em algumas escolas de Umbanda. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. E aproveitando que é o último ponto, né, desse segundo ciclo de estudos, sobre os orixás que a gente está realizando. Então vamos ver. A Lei de Pemba, segundo o alfabeto adâmico. Esse aqui é o ideograma sagrado para o orixá Yorimá. Mandala da energia telúrica. Mandala dos elementos terra e ar. Ele entra em ar aqui como na triplicidade de comando. Mais tarde eu explico para vocês. Aqui nós temos o pentagrama, que é a geometria sagrada. Por que ele realiza? Por que essa geometria sagrada na linha de Olimar? O pentagrama é magístico. Ele é movimentador. Um banho de descarga, nós tomamos com que estrela? 6 pontos ou 5 pontos? 5 pontos para movimentar. A gente quer desagregar. A gente não quer fixar, a gente quer desagregar. Tem que ser uma geometria do pentagrama. Agora vocês já sabem. Pentagrama de Olimar. Tá? Esse aqui é o alfabeto para o astro Saturno, tá? Ok? Triplicidade de comando da Terra, tá? Aqui são os, digamos assim, os dois símbolos para Capricórnio e Aquário. Esse aqui é a pemba do Exu, pinga fogo. Olha que interessante, né? Uma pemba simples, não tem muita coisa, não tem aqueles garfos, tudo usado. Só que sempre apontar lá para baixo. Por quê? O que é a pemba do Exu? Ele é sempre apontado para baixo. Porque ele é o emissário da luz para a sombra. Ele trabalha nas sombras, mas ele é o emissário da luz. Ele não é sombra. Exu não é sombra. Ele é um emissário da luz para a sombra. Isso que é de cima para baixo. Isso que ele trabalha em regiões umbralinas, pesadas. Então, se ele não é sombra, o seu comportamento não pode ser de um sombra, de um marginal do astral. Um quiumba, não pode. São seres educados, são seres que respeitam, não são viciados, são seres que têm a sua, digamos assim, são policiais. Quem tem clarividência já viu um Exu, e nós temos vários livros que descrevem, o Exu, cara, quando tu olha para ele, quando ele não vem com uma capa preta e um, como é que se diz aquilo? Uma cartola, ele vem ou como militar, muita gente já enxergou o Exu como militar mesmo, cara, fardado, ou como policial. Esse que ele é. Não é um marginal. Essas entidades que a gente vê, que se vê em Flórida, que veio lá da mitologia greco-romana. Por isso que normalmente é pé de bode, chifre, é o deus Pan, né? Da mitologia grega. E aí vem isso. Tá? Muito bem, tá? E aqui é o escudo fluídico do portentoso Exu e diferenciado pinga-fogo. Tá? Agora, no além de Pemba, mais ampla de identificação. A banda é de caboclo, preto velho ou criança? É de preto velho. Portanto, a flecha, ela é reta. Por que ela é reta? Por que de caboclo é curva? O arquétipo do caboclo é a nível global. Nós temos muito mais entidades espirituais na linha de caboclo de Oxalá, caboclo de Oxalá, caboclo de Iemanjá, né? Caboclo de Oxóssi, o que mais? Caboclo de Ogum e caboclo de Xangô. Se você pegar o planeta Terra e tentar riscar uma flecha na superfície, o que acontece com a flecha? Ela tem um ângulo de 180 graus. Tá? E Orimar é o orixá. Que energia ele rege? Telúrica, Terra. Então a sua flecha só pode ser no ângulo de 90 graus. Então, se é 90 graus, ela tem que ser reta.
certo. Tanto para cima, ok? Como para baixo. Ou seja, vertical e horizontal. Tá? A chave, qual a vibração que nós estamos falando? Yorimar. Se é Yorimar, nós temos já os 3 graus. Tá? Essa identifica as entidades de primeiro grau, de segundo grau e... Olha que interessante, né? Olha que interessante. Primeiro, segundo e terceiro grau. Essas entidades, primeiro e segundo grau, são entidades que atuam no plano de protetores. Tá? Nós temos o 4º grau. É desta forma. Essas entidades atuam no plano de guias. E 5º, 6º e 7º grau são entidades que atuam no plano de orixás menores. Tu vê que mesmo aqui, tu ainda tem 5º, 6º e 7º grau. Tudo é hierarquizado. Isso não funciona. Vai pegar uma empresa, tudo é hierarquizado na nossa vida, na nossa existência. Vocês estão entendendo? A própria classe de anjos, nossa, classe de anjos é super hierarquizada. Tem os arcanjos, tem os serafins, tem os querubins, tem os supernafins, tudo tem que ter uma hierarquia. E cada um com as suas funções, cargos e funções específicas. Tá? Aqui agora. Então nós temos esse aqui, essa flecha, representa as entidades de primeiro grau. Essa é a pemba geral, que identifica a vibração de... não identifica a entidade espiritual. Tá? Não identifica. Mas, por exemplo, essa flecha é reta, portanto é da vibração de Yorimar, e tem essa chave, portanto é de primeiro grau. Essa aqui é a de segundo e essa aqui é a de terceiro. Aí nós temos aqui a de 4º, ok? A de 5º e a de 6º e a de 7º grau. Vocês veem que essa pemba é de 7º grau porque é o grau mais avançado. É o último degrau, vamos dizer assim, da hierarquia. Portanto, essa pemba ela é usada em linha. É o grau máximo da linha do Yorimar. Por isso que é o ideograma sagrado. A pemba sagrada de Yorimar é essa justamente porque é o 7º grau. É o último grau do plano do orixá maior. Então vocês veem que tem muita diferença. E aqui nós temos as chaves, né? Essa aqui representa que energia? O ar, essa aqui a terra, né? E assim sucessivamente. Uma coisa interessante para a gente finalizar, pessoal, volto a repetir. Qual é a diferença? Isso a gente vai falar mais, né, quando a gente for estudar o bloco magia na Umbanda. Tá? Qual é a diferença de uma pemba como essa, que eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca viram, de uma pemba usada usualmente pelas casas, pelas terreiras, pelas chofanes, e não estamos dizendo que é errado. Tá? Então, por exemplo, vou desenhar aqui a pemba do meu caboclo. O cara vai lá e desenha uma flecha. Desenha um arco e uma flecha. Vou desenhar aqui uma pemba da minha entidade que trabalha na linha de Xangô. Aí desenha uma chave. Aí o Ogum, uma espada. O preto velho normalmente se desenha o quê? Cachimbo. O Exu se desenha até a cruz das almas, né? Até uma caveira. Para quem tem a destreza artística, consegue desenhar até uma caveira. Qual é a diferença dessa dita lei de Pemba, ou ponto riscado, para esse ponto riscado? Você sabe me identificar qual é a diferença? Quando você desenha uma espada, você diz, esse aqui é o meu Ogum, mas você não está identificando a vibração, o nome dele. É um símbolo. Na verdade, esse símbolo são o quê? Representa o quê? O elemento de rito, a ferramenta de trabalho deles. Não pode ser a pemba, não pode ser a escrita sagrada, a identificação da sua vibração, das suas ordens de direito, do que ele trabalha, o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Não vai pensar que essas entidades podem tudo, não é assim. Que tipo de energia ele mexe? Olha, se a linha de Yorimar, olha que interessante, trabalha ou rege, vamos dizer, se entrosa com o elemento terra e o elemento ar, consequentemente, quais são os espíritos da natureza que ele trabalha?
gnomos, duendes, os silfos, as sílfides, as fadas, seres desses dois elementos, que não trabalham em salamandra. Elemento fogo. Salamandra vai para Xangô. Ah, mas pode? Pode no entrecruzamento. Quando ele está entrecruzado com o caboclo de Xangô, quando ele já não trabalha. Aí sim. Mas sozinho, a sua vibração original, vocês estão vendo como é que é a coisa? É só começar a raciocinar em cima disso aqui, vocês vão descobrir muitas respostas. Um cachimbo. Por que um cachimbo não é a pemba do preto velho? Porque não é elemento de risco. Porque não é a ferramenta de trabalho dele. E nem todo preto velho para trabalhar precisa cachimbar. O nosso aqui não cachimba mais. Porque nós trabalhamos com defumador direto ali. E dentro do defumador, as ervas, eu ponho o fumo. Só que o defumador está lá dentro. Para as casas que não usam defumador lá dentro, é necessário o charuto, porque isso é elemento de trabalho. Nós usamos lá dentro, é uma opção nossa. Ah, a casa que fuma é errado. Quem diz que é errado? Ah, o preto velho pode cachimbar que eu fazer isso? E fique registrado isso aí, viu? Pelo amor de Deus. Muito pelo contrário. Só que é o seguinte, se tu trabalha com defumador lá dentro, tu tá queimando ervas, liberando princípios ativos, princípios energéticos, mas não precisa disso aí. Ponto. Mas isso é uma opção. É um ritual de trabalho. O ritual que cada um faz o seu. O que não pode mudar é o fundamento. Por isso que tem diferença. Fundamento e elemento de rito. O que é o fundamento? Não matarás, não cobrarás, não enganarás. Isso é fundamento. Fundamento do humano é isso aí. Elemento de rito é ritual, cara. Como tu trabalha. Quer cantar o hino da Umbanda lá no final, tu canta. Quer cantar o hino da Umbanda no início, isso é elemento de rito. Cada um faz o seu. Desde que tenha uma harmonia e o pessoal da casa, os trabalhadores estejam também em harmonia, é o que importa. Estão entendendo, pessoal? É claro que eu não vou dar aqui uma lei de Pemba de uma entidade espiritual. Eu não vou fazer, até porque eu não tenho esse conhecimento. E isso é a identificação do ser. Como é que eu vou... Que nem o Pai José. O Pai José de Aruanda, a qual a gente tem muito prazer de trabalhar junto. Ele nunca me passou a Pemba. Ele nunca me passou a RG dele. Vai passar para quê? Ah, para eu saber com que ele trabalha? Porque eu preciso saber como ele trabalha. A gente mede, né? A gente mede, por exemplo, o trabalhador pelas suas obras, né? Não é pelo que ele fala. Não tem nada a ver com uma coisa, uma pena bonita. E tem gente, com todo respeito, eu volto a repetir, nós estamos vivendo a nova era, por isso que eu falo isso, por isso que eu tenho essa coragem de falar, que a gente está vivendo a nova era, a era do mentalismo, a era do raciocínio. É preciso rever tudo que a gente aprendeu, gente. Tudo que a gente aprendeu, a gente tem que rever tudo, tintim por tintim, e começar a fazer como Kardec fez, quando ele compilou, codificou a doutrina espírita. Muita bobagem ele tirava fora, mas tinha muita coisa legal, e essas coisas legais ele compilou. Nem todas as informações que ele recebeu foram informações verídicas. Ele recebeu muita bobagem. E o que a gente tem que fazer na nova era? A gente tem que começar a rever essas coisas. Porque senão, nós vamos continuar sendo o quê? Trabalhadores de uma velha era. Trabalhadores da nova era tem que pensar diferente. Trabalhadores da nova era, vamos raciocinar diferente. Xangô está aí, está fazendo a seleção. Quem é que vai herdar a terra? Os mansos e aqueles que estejam a fim de trabalhar. Botar a mão na massa. Senão a coisa não funciona. E para botar a mão na massa hoje em dia, não basta só querer. Tem que conhecer. E para conhecer, a gente tem que rever todos esses conceitos. E eu digo mais para vocês, ó. Não há nada de novo que precisa ser ensinado. Não há nada de novo. Se a gente pegar as antigas obras, como o Arqueômetro, olha, as antigas obras, e revê-las, reinterpretá-las, aí tem um bando de espiritualistas querendo todo dia informação nova. Eu quero que uma mensagem de um ser espiritual venha, mas que seja uma mensagem que vai realizar sim uma transformação no planeta. Eu quero uma coisa. Isso é ego. O que ele vai te dizer? Não precisa dizer nada de novo. Jesus não falou nada de novo. Jesus trouxe o seu evangelho da forma dele, como ele interpretou conhecimentos antigos. Lao Tzu já dizia isso, Buda já dizia isso, Krishna já dizia isso.
Tem muitas informações que Jesus passou através do seu inenarrável evangelho, nada de novo. Só que ele usou a interpretação dele. É o que a gente está fazendo. A gente está reinterpretando as coisas para melhor servir. O trabalhador da nova era, ele precisa aprender para melhor servir. Ele precisa reaprender para melhor servir. Tá bom, pessoal? Da mente, paz no coração, energias positivas. Saravá fraterno para vocês, muita axé. E assim seja, tá? Muito obrigado. Jana, dá uma olhadinha, se vai faltar cadeira, tá?